Hoje é dia do quadro Ação e Cidadania, uma parceria da TV Tocantins com o Ministério Público Estadual. Violência no parto é o tema dessa semana. Confira a reportagem da equipe do MPE. De acordo com a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados, 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto. Os efeitos da violência obstétrica são sérios e podem causar depressão, dificuldade para cuidar do recém-nascido e também problemas na sexualidade desta mulher. Os tipos mais comuns de violência, segundo o estudo, são a infusão intravenosa para acelerar o trabalho de parto, conhecido como ocitocina sintética, a pressão sobre a barriga da parturiente para empurrar o bebê, o uso rotineiro de lavagem intestinal, a retirada dos pelos pubianos e exame de toque frequente para verificar a dilatação. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o índice de partos feitos por cesariana seja de 15%. Porém, no Brasil, esse índice sobe para 52%. Somos o país recordista no mundo nesse tipo de parto. Na rede privada, esse número chega a 83% dos partos. Há consenso, tanto do Ministério da Saúde quanto da Federação Brasileira das Associações de Obstetrícia e Ginecologia, que o parto normal é menos arriscado tanto para a mãe quanto para o bebê. E para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos agora ao vivo com a promotora de justiça Maria Roseli Peri. Boa tarde, promotora. Boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no quadro Ação e Cidadania. É impressionante, né, o número de partos cesarianos realizados no Brasil, né? Exatamente, altíssimo. Falta de conscientização da população e acredito que uma falta de uma conduta ética por parte dos profissionais que atuam na área, na condução do parto. Isso pode ser considerado um tipo de violência contra a mulher, por exemplo? Acredito que sim, principalmente quando a gestante ela não tem o conhecimento das práticas que serão adotadas com ela no decorrer do parto, com certeza. Bom, promotora, pelas redes sociais aqui, a Vanessa Amaral, pelo Facebook, pergunta o seguinte: qual a importância do pré-natal? Olha, a importância do pré-natal para a gestante, especificamente para garantir a saúde, a integridade física desta mulher e do bebê, do recém-nascido. Ou seja, evitando-se mortalidade da mãe, da gestante, mortalidade intrauterina ou mortalidade neonatal, ou seja, aquela morte do bebê após o parto. E evitando-se também as morbidades, ou seja, sequelas que podem ocorrer tanto com a mãe quanto com o recém-nascido em razão dessa falta de assistência adequada. E no Tocantins, nós sabemos que tem muitos casos, inclusive a APAE tem alguns que já foram retratados em outras entrevistas, de crianças que nasceram sequeladas decorrente da anóxia, ou seja, da má condução no parto, muitas das vezes por essa gestante não realizar o pré-natal. Também pelo Facebook, a Maria da Guia pergunta o seguinte: por que no Brasil se faz tanto parto cesariano, principalmente em hospitais públicos? Olha, no meu entendimento, falta gestão. É a falta de um pulso forte por parte do diretor-geral do hospital e da diretoria técnica, que eles não conseguem encarar de frente este problema, fazendo gestão dos obstetras, para que eles cumpram os protocolos de assistência à gestante na hora do parto, definidos na política nacional. E em razão dessa falta de uma gestão adequada, os médicos, na realidade, eles atuam da maneira como eles querem, causando, inclusive, uma sobrecarga nos leitos de UTI neonatal, de recém-nascidos que poderiam até nem necessitar daquele leito, mas em razão da antecipação do parto, também sobrecarrega estes leitos de UTI. Inclusive, existem muitos estudos, né, que comprovam aí que um parto normal faz bem tanto para a criança quanto para a mãe, né? Exatamente, principalmente para o desenvolvimento intelectual da criança. A Jordana Maranhão, pelo Twitter, pergunta o seguinte: quais são as responsabilidades do poder público na assistência à gestante desde o pré-natal até o pós-parto? Ok. São muitas e elas estão previstas na Política Nacional da Rede Cegonha, que é a Portaria 2594 de 2011.
O Tocantins hoje já aderiu à política, implementou esta política em todo o estado. Mas temos ainda problemas na execução desta política. Muito embora o CIAB ele apresente indicadores altos de cobertura de pré-natal, no ano de 2013 o Tocantins atingiu 87% e Palmas 94,5%. Na ponta, no serviço, quando nós participamos de reuniões do Fórum Perinatal, entre outras atividades do hospital, nós recebemos muita queixa por parte dos médicos obstetras que realizam os partos com relação à qualidade deste pré-natal. E o pré-natal consiste, em suma, de 6 consultas a mais, sendo necessária, sendo que 3 tem que ser necessariamente realizada por médicos e 3 por enfermeiros. E de todos os exames, nós temos um total de 16 exames para um risco habitual da gestante e 25 para as gestantes de alto risco. Realmente tem que ter muito cuidado, né? Para terminar, o Reginaldo Cristo, também pelo Twitter, pergunta o seguinte: como o Ministério Público vem atuando para chamar a responsabilidade dos gestores do SUS e profissionais da saúde? Olha, nós atuamos em 2 frentes. Na primeira, é uma atuação política e institucional, onde participamos, se não de todos, da maioria dos eventos que o Estado promove, bem como o hospital, com relação à implementação desta política. Inclusive, quando o fórum foi criado, o Ministério Público se fazia presente e integra este fórum perinatal. E atuamos também quando chegam denúncias na promotoria relacionadas à assistência à gestante. E uma das últimas que chegou no gabinete é que os médicos obstetras, muito embora obrigados, eles não preenchem o partograma, ou seja, eles não acompanham a evolução da gestante do parto, não é? Por meio de um partograma. E acaba realizando cesariana desnecessária, inclusive naquelas que são pacientes de seus consultórios particulares e que eles marcam com essas gestantes para que elas compareçam no Hospital Dona Regina no dia dos seus plantões, já para realizar o parto cesariana. E é interessante que quando a paciente ela é do SUS, eles fazem questão de cumprir os protocolos. Muitas das vezes recebemos gestantes querendo realizar a cesariana. E nós temos o entendimento que, em sendo maternidade pública e o serviço constitucionalmente falando, ele deve ser organizado e hierarquizado, elas devem submeter aos protocolos da Política Nacional de Assistência à Gestante. E quando a paciente ela é oriunda do consultório particular, ela já chega pré-agendada, vamos dizer assim. Mas avançamos muito nesse contexto, no sentido de fortalecer a gestão do SUS, chamando inclusive o Conselho Regional de Medicina para que ele intervenha, inclusive na comissão de ética que ele tem dentro do hospital, para coibir tal prática. Porque quando dá certo, tá tudo bem, a gestante não reclama. Agora, quando esses partos agendados dá errado, existe alguma intercorrência, elas denunciam, é onde a gente percebe que esta prática é ilegal, vamos dizer assim, né? E qualquer problema, o Ministério Público está aí para ajudar, né? As pessoas podem procurar o Ministério Público. Sim, com certeza. Tanto com relação à garantia do direito de acesso, que seria a promotoria que atua na defesa do direito à saúde, também nas questões criminais, quando ocorrem morbidades, mortalidades em decorrência da desassistência ou da falta de uma assistência adequada, com qualidade, que não basta acessar o serviço ele tem que ser prestado com qualidade para que o Brasil consiga, de fato, reduzir esses indicadores altíssimos de mortalidade materna, intrauterina, neonatal e morbidades que ainda prevalecem no nosso país. E é um dos objetivos do milênio, a saúde da mulher. Promotora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Nós é que agradecemos. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira.